Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de dezembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Ao aproximar-se, este perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, faze que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. Lucas 18, 40 a 42. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A compaixão, sobretudo, é o que mais o terrícola atual necessita desenvolver em seu íntimo. Angel Aguarô, no livro Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: compaixão no lar. Torne mais suave o dia do familiar em provação. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Graças a Deus, bondoso Jesus, que o seu amor envolva cada um de nós. Envolva todas aquelas pessoas que nós amamos, nossa família, nossos amigos, com os colegas de trabalho, todos aqueles que fazem parte da nossa existência direta e indiretamente. Queremos também pedir, Jesus, por aqueles que não simpatizamos tanto e por aqueles que também não se simpatizam conosco. Fortalece em todos nós o amor, a fraternidade e a bondade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, só lembrando a todos que as atividades do final de semana, sábado, estão em recesso. Nós retornaremos somente em janeiro, tá bom? As outras atividades normais, da segunda, da terça, da quarta e do domingo à noite, continuam normalmente. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, que aqui é o pseudônimo do. Agora me deu um branco aí, Humberto de Campos, né? Do nosso irmão Humberto de Campos. Capítulo 5, A Missão. Como as mensagens do Humberto de Campos ela é grande, então nós estamos evitando fazer um comentário mais extensivo. Então vamos lá para o capítulo 5, A Missão. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria a cumprir. Havia renascido entre os homens para atender a elevado ministério. Cultivaria bênçãos de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Pacheco regozijou-se, chorou de júbilo, viu-se por antecipação à frente de grandes massas de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. E desde então passou a esperar a ordem direta do céu para a execução do sublime mandato de que era portador. Afeiçoado à consoladora doutrina dos espíritos, revelou em breve adiantadas possibilidades mediúnicas que mobilizou um tanto constrangido a serviço do bem. Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados e indagadores
sempre férteis entre os vivos e os mortos. No entanto, tentaria. Aguardava a missão prometida, repleta dos galardões da evidência. Recebê-la-ia confiante. Dentro de alguns meses, contudo, o rapaz denunciava imensa fadiga. E ao termo de apenas 2 anos, o soldado arreava mochila, afastou-se do grupo que frequentava, silenciou, recolheu-se à vida pacata, onde lhe não surgiam aborrecimentos, para que outro mundo, além do oásis que a esposa querida e os filhos carinhosos lhe ofereciam, para que outra ambição, além daquela de assegurar no pé de meia o futuro da família, lia notícias do movimento que o interessara antes e amava a boa palestra de gabinete. De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir-lhe opinião, com referência à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava solene sobre a imortalidade da alma, relacionava as próprias experiências e rematava sempre. Os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tenho grande missão a cumprir. Oh, e por que se afastou assim? Era a pergunta invariável que lhe desfechavam a queima-roupa. Cruzava os braços e informava em tom superior. As ideias são respeitáveis, mas as criaturas. Imaginem que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Muitos desejavam saber, por meu intermédio, em que zona comercial estariam situados os negócios mais lucrativos. Outros buscavam informações alusivas a tesouros soterrados. Inúmeras pessoas procuravam comigo recursos para ocultar delitos graves ou tentavam converter entidades espirituais em agentes comuns de polícia barata. Era eu assediado impiedosamente para esconder crimes ou desvendá-los. Devia funcionar como medianeiro entre maridos e mulheres briguentos, consertar existências fracassadas por desídia dos próprios interessados. De outras vezes, frequentadores de minha roda exigiam que eu desse conta de seus parentes desencarnados. Perdi o sossego em casa e na rua. Os amigos e familiares conspiravam amorosamente contra minha paz, a título de praticarmos a caridade, e nas ruas, fileira crescente de necessitados e curiosos se punha invariavelmente à minha espera. Pacheco interrompia-se, pigarreava e prosseguia. E na associação dos próprios companheiros, a vaidade acendia fogueiras difíceis de tolerar. A discórdia lavrava entre todos. Ninguém pretendia servir. Todos buscavam mandar e controlar. A obediência a Jesus e aos bons espíritos era mandamento para a boca. O coração andava longe.
Os diretores indispunham-se reciprocamente por questões mínimas. Os irmãos abusavam da faculdade de analisar. Como ser útil a organizações de semelhantes jaez? Ninguém buscava a verdade cristalina. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a eles, às suas necessidades, aos seus casos. Diante de tudo isto, o narrador silenciava, reticencioso, e a conversação se ajustava noutro rumo, porque efetivamente a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. A vida, contudo, seguiu o tempo, renovando-se dia a dia, e o inteligente desertor jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido. As experiências negavam, repetindo, as experiências nevaram-lhe os cabelos, os invernos vencidos enrugaram-lhe a face. A morte arrebatou-lhe a companheira, o mundo pediu-lhe os filhos. Sozinho agora, de quando em vez procurava antigos companheiros de fé e perguntava, ao fim de longa palestra: e a missão? Aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo, premido pela angina. Desencarnou, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição singularmente enfraquecidas. Cambaleava hesitante até que um dia viu Ricardo à frente dele. Ajoelhou-se confrangido e indagou em lágrimas: ó, meu benfeitor, e a missão que me prometestes? O interpelado sorriu triste e exclamou: pudera, fugiste no instante preciso. Que? Fez o infeliz apalermado. Sim, tornou o amigo. A possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezaste. Pacheco pranteou, referindo-se à incompreensão dos homens e às infindáveis querelas dos companheiros. Ricardo, porém, revidou sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregasse anjos e santos. Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante da revelação divina. Entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral se alguém não contribuir no áspero serviço da iniciação? Que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna? A missão da luz é espancar as trevas. A glória do bem é vencer o mal com o amor. O infeliz gritou em soluços: por que teria de compreender somente agora? Ricardo, imperturbável, informou: não desesperes.
suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás, regressarás mais tarde à escola do mundo. E quando estiveres no círculo da carne, novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Espírito, irmão X. Meus amigos, que lição maravilhosa essa, né? Serve aí para nós de grande reflexão em todos os sentidos, né? De como que nós estamos vivendo aí a nossa missão. E quantas vezes nós nos afastamos dos grupos, né, das atividades por diversas situações que a gente acha plausível, mas que mostra o quanto nós estamos sendo covardes diante do trabalho que o Cristo nos oferece. Muitas vezes nós brigamos, causamos discussões desnecessárias, intrigas, e eu até posso dizer arriscado aqui, por nossa ignorância, por nossa infantilidade diante do trabalho. Mas que é preciso continuar insistindo, passando todos os percalços, porque uma hora nós cumpriremos o trabalho. E que não cheguemos no mundo dos espíritos com as mãos vazias ou cheio de remorso por não termos cumprido a tarefa. Amado Mestre Jesus, fortalece-nos cada vez mais. Ajude-nos, Jesus, a estreitar os laços, a fortalecer os laços, que não sejamos causas de separação, de intrigas, de afastamento dos irmãos das tarefas. E que aqueles que se ausentaram das tarefas por nossa culpa, que esses irmãos possam nos perdoar e possam retomar a tarefa. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.